Fala galera, tudo bem? Denilson por aqui mais uma vez para ajudar você aí a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Desta vez vamos falar sobre um assunto que é, digamos assim, um grande ponto de interrogação na cabeça da grande maioria dos estudantes de inglês. Praticar a conversação. Como praticar a conversação se eu não tenho com quem praticar a conversação? É possível praticar a conversação sozinho? Sim, é possível. E eu sei disso não só porque eu sou especialista na área de ensino de inglês, com livros, artigos publicados, palestra em universidades, essa coisa toda, mas também porque eu aprendi inglês sozinho. E essa dúvida que você aí tem, eu também tinha. Só que eu descobri algumas coisas meio que por conta própria, que depois eu fui me certificar que dentro da área de linguística, o que eu fazia eram coisas corretas. Olha que interessante. Então eu vou compartilhar isso aqui com você. Só que antes, vamos partir do básico. Bom, não posso esquecer de dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Junto com esse vídeo tem um material, um PDF que você vai baixar e você vai poder ver com muito mais detalhes tudo que eu vou falar aqui. Eu resolvi fazer isso porque se eu fosse falar tudo que eu quero, esse vídeo ia ficar com 1 hora de duração, vai virar uma super aula, sei lá, e você não vai assistir tudo. Então eu falo algumas coisinhas por aqui e você complementa com o PDF. Mas tem até áudio para ajudar você. Vamos por partes que eu vou explicar como é que é isso aqui. Assista esse vídeo. Primeira coisa que você tem que entender, o que é conversação? Geralmente a gente entende que conversação é um bate-papo entre 2 ou mais pessoas. Normal, isso é conversação, é eu conversar com alguém, é bater papo com alguém. Então quando eu estudo inglês eu quero conversar com as pessoas, certo? É óbvio. Só que nem sempre, do ponto de vista linguístico, nem sempre conversar significa estar batendo papo com outra pessoa. Conversar pode ser eu conversando comigo mesmo, eu praticando, falando, né, sobre determinado assunto comigo mesmo. Essa coisa, essa voz que fica na minha cabeça aqui, né, eu tô ali pensando, e aí que eu não vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, não, mas e se não der assim? Isso também é conversar. E os linguistas dizem que isso é o que a gente faz a maior parte do tempo, conversar com a gente mesmo. Quando a gente está aprendendo uma outra língua e faz essa prática sozinho, a gente está desenvolvendo a nossa automaticidade. A automaticidade, para você que não sabe, é uma das características da fluência. É o fato de você poder saber, né, a sequência de uma conversa, como se desenrolar numa conversa e dar essa fluência que você deseja. Isso é automaticidade. Portanto, quando a gente pratica sozinho e está fazendo essas coisas na nossa mente e verbalizando, claro, e já vocês vão entender isso aqui, eu estou desenvolvendo a minha automaticidade. E é isso que faz com que uma conversa flua, ao termo de novo, fluência, e é o que você quer, né? Ser fluente em inglês. Vamos lá então, vamos entender quais são essas dicas, né? Essas 6 estratégias. Lembrando, elas estão em mais detalhes no PDF, ok? Mas assista ao vídeo, fica comigo aqui, por favor, me dê essa moral. Vamos lá. E não esqueça de curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreve no canal, inscreva-se, ativa o sininho para poder receber as notificações. Participe das aulas toda segunda-feira, Inglês com Chunks, 20 horas e 20 minutos horário de Brasília. Aliás, tudo que eu falar aqui vai casar com essas aulas que eu tenho dado na segunda-feira. Então você vai entender muita mais coisa, mas muita mesmo. Vamos lá. A primeira dica que eu dou para todo mundo, e essa já é clássica, já está até sendo copiada pelos outros, é: aprenda inglês com diálogos situacionais. Sério, gente, aprenda inglês com diálogos de situações do cotidiano. Tem gente que quer aprender inglês lendo texto de Harry Potter, lendo o texto de um livro de inglês como, sei lá, como esse daqui. Ah, vou ler esse livro aqui, vou ouvir e vou praticar inglês. Não, quem quer conversar em inglês quer praticar conversação. Você vai conversar com as pessoas. Então, por que você vai ler um texto desse? Você vai assistir o trecho de um filme que é o cara falando um monte de palavrões, um monte de gíria que nem todo mundo usa. Você vai ouvir uma música, mas você não vai cantar para as pessoas, você quer conversar. Não que isso não sejam coisas boas para você aprender, melhorar o seu inglês, aprender novas palavras, enfim. Mas conversação tem a ver com diálogo, com coisas do cotidiano, situações do dia a dia. Então por que é que você não pratica com diálogos situacionais? Comece por aí. Quer praticar conversação? Aprenda inglês com diálogos situacionais.
No material em PDF que eu estou compartilhando com vocês, de graça, vocês não vão pagar nada por isso, tem ideias de alguns diálogos e como você vai fazer isso. Tem até o áudio para você saber o que fazer. Até porque lá no site inglesnapontadalingua.com.br eu escrevi um texto de como você usa textos com áudio ao longo de uma semana para aprender inglês. Tá tudo conectado. Você está ganhando praticamente uma super, hiper, mega orientação, né? Um coaching de como aprender línguas. Isso aqui é coisa que todo mundo faz, não é só os linguistas que falam sobre isso, não. Os poliglotas fazem isso, é o segredo dos poliglotas, ok? Vamos continuar aqui. Primeira dica, né? Aprender inglês com diálogos situacionais. A segunda é você entender de uma vez por todas o que são os chunks of language e aprender os chunks of language usados em contextos específicos. Sobre chunks of language, eu tenho estudado desde 1997. Sou um dos precursores dessa ideia dentro do Brasil, escrevendo o livro. O meu primeiro livro, Inglês na Ponta da Língua, que está aqui, já é sobre isso. Esse livro é de 2003, antes da internet. Tem vários textos lá no site, no inglesnapontadalingua.com.br, no qual eu falo sobre chunks of language. Então pesquise, porque tem os diferentes tipos de chunks, sentenças fixas, sentenças semifixas, a gente tem frases especiais, tem collocations, enfim. Entenda o que são os chunks of language. Aprenda inglês por meio dos chunks of language usados em situações do cotidiano, dentro desses diálogos situacionais, e você vai ver o seu inglês dando um salto. No material aqui, PDF, eu dou mais dicas complementares sobre isso e também lá no site. Terceira dica, use post-its, né? Cadê? Eu não estou com meus aqui, olha. Mas pegue 5 folhinhas de post-its, como essas que eu fiz aqui, escreva perguntas nela. Sei lá, coloca uma perguntinha aqui do tipo: What do you do for a living? What do you do for a living? O que você faz da vida? Pregue a mesma pergunta, você vai colocar em 5 folhinhas dessa. Você vai pegar essas 5 folhinhas, vai deixar uma no espelho lá no banheiro, outro perto da maçaneta da porta do seu quarto, outro do ladinho do computador, outro na cabeceira da sua cama, outro na porta da geladeira. Toda vez que você passar por esses locais e ver esse papelzinho colorido com a pergunta What do you do for a living? Você pratica a resposta. I work as a teacher. I work as a police officer. I work as a doctor. I work as an engineer. Então você vai você vai encontrar essa pergunta e vai responder. Você pode colocar 1, 2, 3 perguntinhas e ter como se fosse um diálogo. Quando você for lá tomar água na geladeira, né, e abrir a geladeira e tá esse papelzinho, tá lá. Hey, what do you do for a living? Oh, I work as a teacher. And do you like your job? Ah, yeah, I love my job. It's interesting, it's amazing. Where do you work? Oh, I work for Inglês na Ponta da Língua. Então você vai praticando isso, no material em PDF eu dou dicas sobre isso, tem nas aulas de inglês com chunks toda segunda-feira, 20 horas e 20 minutos, eu falo sobre isso. Então você vai poder fazer isso aí de uma maneira muito natural, ok? É claro que isso levanta algumas perguntinhas, então veja até o final que eu vou rebater as suas perguntas que você está tendo aí, dizendo, isso não vai funcionar. Vai sim. Você pode também ter, além disso daqui, você pode ter também uns bloquinhos como esse aqui, uns cards, que você vai colocar essas perguntas também e vai andar com isso daí. Deixa na bolsa que você carrega para cima e para baixo, deixa dentro do bolso da camisa, dentro do bolso da calça, né? Deixa dentro da carteira. Toda vez que você pegar e olhar esse papelzinho e tá lá as perguntas, teu cérebro está sendo super ativado para você responder aquilo, ok? Então é uma maneira de você manter o inglês ativo na sua mente, porque isso é conversação. Quando você conversa com você mesmo, você está repetindo, está reencontrando as informações e está praticando. Claro que nem sempre você vai responder em voz alta, né? Mas quando você estiver dentro da sua casa, pode. Deixa o povo achar que você é doido. Você é doido para aprender inglês, então seja doido mesmo, ok? Vamos lá. A quarta dica é: faça mini discursos. Você já tentou falar 30 segundos sobre você mesmo? 30 segundos falando sobre sua profissão, 30 segundos falando sobre sua cidade, 30 segundos falando sobre seu irmão, sua irmã, seu animalzinho de estimação, 30 segundos falando sobre algo que você gosta de fazer no tempo livre, um livro que você leu. Tem vários tópicos para você falar durante 30 segundos, mas Denilson, eu não consigo falar 30 segundos sobre determinado assunto. Então pratique para falar. Comece com 15, depois vá para 30 segundos. E o objetivo, na verdade, é chegar a 60 segundos. Se você já tem um pouco mais de inglês, tente fazer isso por 60 segundos. Isso é uma maneira de manter o inglês ativo na sua mente. E se você tiver o hábito de gravar
Se gravar falando aquilo é muito legal, porque você vai poder comparar os áudios com o tempo, né? 2 semanas atrás eu fiz um áudio falando sobre mim mesmo, eu vou fazer outro agora, ver se eu melhorei. Aí você compara os 2 áudios e fala, opa, aqui eu melhorei, não gaguejei aqui, lembrei de falar isso, lembrei de falar aquilo. Você vai perceber sua performance com o passar do tempo e vai se sentir cada vez mais motivado, motivada a aprender. Isso é muito legal. Faça mini discursos. No material em PDF tem algumas dicas extras, né? Tem tópicos para que você possa praticar. Você pode começar escrevendo e depois com o tempo ir falando. É de pouquinho em pouquinho que a gente vai melhorando, tá? Não tente falar sobre tudo de uma só vez, não. A 5ª dica, descreva seu dia em inglês. Quando chegar no final do dia e você estiver estudando inglês, pega aí de novo o seu celular e grave-se falando como foi seu dia, que hora que você acordou, o que você comeu no café da manhã, no almoço, no jantar, quem você encontrou, quem mais ou menos assim, um resumo da conversa que vocês tiveram. Não precisa falar de tudo do seu dia. Resuma, faça um resumo. Isso é uma maneira de fazer com que seu cérebro se acostume a relatar fatos, a relatar coisas ocorridas, e você vai aprender tudo de uma maneira bem natural. De novo, aqui no PDF, né, complementar a esse vídeo, eu dou várias dicas do que você pode falar, como falar, e vai te ajudar bastante. Então corra lá. 6ª e última dica que eu dou para todo mundo é a seguinte: descreva imagens, né? Fotos no Instagram, cena de filme, imagem numa revista, num livro que você esteja folheando. Para 1 minuto e descreva aquela cena, descreva aquela imagem. Pode até ser coisa do cotidiano, você está parado num canto e comecei a descrever a cena ao seu redor, o que está acontecendo. Quando você estiver no Instagram e estiver rolando lá, vendo as fotos dos amigos, as postagens, não sei o que, e achou uma foto, achou legal, né? Não dá só o curtir, não. Dá uma paradinha, fica olhando para aquela imagem e tenta descrever em inglês. Quantas pessoas tem na foto? Quem são elas? Que objetos tem na foto? O que está acontecendo? Faça suposições. Okay? Eu acho que está acontecendo tal coisa, acho que riram por causa disso. Né? Sei lá, você vai usar a sua criatividade. Aprender inglês tem a ver com criatividade. Essas são as 6 dicas, as 6 estratégias que eu falo com muito mais detalhes dentro do PDF que está aqui abaixo. Vou repetir. Aprenda inglês com diálogos situacionais. Aprenda chunks of language usados em contextos específicos. Use flashcards, né? Cartões com perguntas e post-its também com perguntas para você praticar a resposta. Descreva seu dia em inglês, faça mini discursos e descreva imagens. Eu dei 6 dicas. Só para encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre algo que talvez você esteja aí se perguntando, que é o seguinte: Denils, legal, bacana, mas e se eu não souber falar sobre algum assunto? Como é que eu vou falar se eu não sei? Ora, se você não sabe, significa que você tem que estudar isso. Você tem que anotar, ir lá no caderno e falar assim: tenho que estudar sobre tal assunto. Tenho que estudar, sei lá, você pensou, eu quero falar sobre pedir um aumento de salário para minha chefe. O que você faz? Vou colocar aqui, como é que eu pediria um aumento de salário para minha chefe? Diálogos para falar de aumento com o chefe. Aí você vai pesquisar isso, vai aprender o vocabulário, os chunks of language disso, vai fazer um mini discurso sobre isso, você vai colocar perguntas e respostas nos flashcards ao redor aí da sua casa. Enfim, você vai praticar isso. Ok? Essa é uma maneira de você saber o que você ainda não sabe, o que tem que saber em inglês. Não use isso como desculpa. Mas eu não sei falar sobre isso, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado, eu não vou aprender, eu não sei inglês. Não. Significa que você realmente não sabe e está na hora de aprender. Ou vai chegar a hora que você, agora está na hora de eu aprender sobre isso aqui. Outra pergunta que me fazem quando eu dou essas dicas, né, seja pelas lives no Instagram, siga o Inglês da Ponta da Língua no Instagram, seja nas aulas, toda segunda-feira, as aulas de inglês com chunks aqui, 20 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Sempre que eu falo isso, o pessoal também pergunta assim, mas como é que eu sei se eu estou falando certo ou estou falando errado? Veja bem, a ideia é você praticar o certo. Então, se você já sabe como falar sobre algum assunto, você vai falar sobre aquele assunto e vai falar da maneira correta. Se tiver dúvida sobre alguma pronúncia, alguma coisa, o que é que você faz? Termine seus estudos depois, termine de fazer a atividade, vai lá, corra no dicionário e ouça a pronúncia. Grave-se para você comparar. Aqui eu acho que eu errei. Será que eu errei mesmo? Vamos corrigir aqui. Você vai começar a se monitorar, a prestar atenção no seu inglês, e isso faz parte do seu aprendizado.
E eu já falo também de pronúncia, né? Que as pessoas, é a pergunta das pessoas, eu estou pronunciando certo? A gente não vai saber, só vai saber se praticar. E aí vou me monitorar, vou me policiar, vejo qual é o certo, começa então a monitorar para que eu fale o certo. Não fique esperando ser perfeito logo de cara para você falar tudo certinho, falar sobre esses assuntos. Quer praticar a conversação? Pratique conversação. Fale, ok? Coloque isso em prática. Bom, já falei demais. Clique no link que está aqui, ou nos links, né, extras que estão aqui abaixo. Baixe esse material em PDF, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, a você ficar cada vez mais com o seu inglês na ponta da língua e a praticar a conversação. Gostou desse vídeo? Já deixe seu like aqui, por favor. Deixe um comentário dizendo o que você achou. Veja o PDF, volte depois. Denilson, adorei o PDF. Nossa, que material riquíssimo, incrível. Até o Irã chegou para se despedir de vocês aqui. Enfim, interaja com o Inglês na Ponta da Língua, siga no Instagram, siga aqui, inscreva-se aqui no YouTube, acompanhe porque tem muitas coisas legais para compartilhar com você. Afinal de contas, estou aqui desde 2005, dando dicas para ajudar você a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Guys, take care and keep learning.